Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Rejeição ao Congresso Nacional bate recorde no país. Somente 5% da população aprova as ações dos congressistas. 6 em 10 alunas já sofreram algum tipo de assédio na universidade. Grupos de estudantes fazem campanha para denunciar abusos de colegas e até professores. Forças policiais no Rio de Janeiro prendem Rogério 157, um dos traficantes mais procurados do país. Mudanças nos documentos para a declaração de dependentes no imposto de renda do ano que vem. Pais vão ter que providenciar o CPF para os filhos. Taxa básica de juros pode chegar ao patamar mais baixo em 30 anos, mas efeitos para o consumidor ainda demoram a aparecer. No esporte, os gols da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E no caso FIFA, a transcrição dos áudios gravados por J. Ávila comprova o esquema de corrupção que envolveu os ex-presidentes da CBF, José Maria Marim e Ricardo Teixeira. Uma pesquisa revela que mais de 6 em cada 10 alunas já sofreram algum tipo de assédio na universidade. Para tentar mudar esse quadro, em São Paulo, estudantes de psicologia fizeram um vídeo com relatos sobre abusos praticados por alunos e professores do curso. Embriagada, foi levada por uns colegas a um lugar próximo. O relato é apenas um entre as dezenas recebidas por esse coletivo feminista da psicologia do Mackenzie. As vítimas, estudantes do curso assediadas por colegas e professores da universidade. E aí a gente recebeu essas denúncias, uma em específico, que foi o que fez a gente ter esse start para o vídeo, para a gente conseguir quebrar esse estereótipo de que todo mundo que faz psicologia é correto e que nada de ruim acontece. Pelas ruas não é difícil encontrar depoimentos até de quem já se formou. Professor dar em cima de aluna, professor namorando aluna, favorecendo. A gente não tinha assim, uma dimensão de que aquilo poderia ser um assédio na época. Um levantamento feito em todo o país mostra que 67% das universitárias já sofreram algum tipo de violência sexual, psicológica, moral ou física no ambiente universitário. Um outro dado da pesquisa ajuda a entender o porquê desses números. Apesar de estudantes universitários terem mais acesso à educação que a maior parte dos brasileiros, ainda falta entendimento sobre o que é assédio. 3 em cada 10 alunos ouvidos disseram não reconhecer como violência abusar de uma mulher alcoolizada, coagi-la a participar de atividades degradantes e repassar fotos e vídeos de colegas sem autorização. Para o coletivo, a sensação de poder e impunidade que motiva assédios cometidos por professores deve ser combatida. O professor ele acha que está em uma posição de poder, pode fazer o que ele quiser. E ele acha que não vai ter consequências pelos atos dele. Todos temos que fazer a nossa parte. Fale, não se cale, nunca, para abusadores, para machistas. E a gente vai conseguir acabar com isso um dia. Quem caminha por 3 pontos movimentados de São Paulo tem se deparado com a escultura de um pé gigante. As obras de arte foram construídas para alertar sobre uma doença neurológica irreversível e pouco conhecida, a paramiloidose. Essa escultura, ela representa um dos primeiros sintomas da paramiloidose familiar, também conhecida como PAF, que é a pouca sensibilidade à temperatura e por isso esse pé sobre brasas. A escultura foi feita pelo artista plástico Eduardo Sururi e existem outras 2 expostas em outros pontos de São Paulo. Eu converso agora com o Dr. Márcio Bezerra, que é neurologista. Doutor, qual que é a importância de as pessoas saberem mais sobre essa doença rara? A importância é que o diagnóstico mais precoce, já existem alguns métodos disponíveis, como biópsia de tecido e até o teste genético, permite que o tratamento seja iniciado antes e isso facilita para os métodos já disponíveis e para o aconselhamento genético também, já que é uma doença familiar, né? Certo, obrigada pelas suas informações. Olha, as intervenções ficam expostas em São Paulo até o dia 11 de dezembro. Para saber mais sobre a doença, é só entrar no site pausanapaf.com.br. Fique atento, viu? Porque tem mudança na documentação exigida para a declaração de dependentes no imposto de renda do ano que vem.
Antônio, de 9 anos, tem CPF desde 2012, quando tinha 5 anos. Eu queria abrir uma conta bancária para ele, para tipo uma poupança, né? E eu não queria que fosse no meu nome, eu queria que fosse no nome dele mesmo. E aí foi uma exigência, né, que o banco precisa do CPF do correntista. Agora, todos os pais e mães de crianças a partir de 8 anos de idade também vão precisar tirar o CPF das crianças para que elas possam ser incluídas como dependentes na declaração do imposto de renda dos responsáveis. Antes, a obrigatoriedade era a partir dos 12 anos, mas a Receita Federal vem diminuindo essa idade gradativamente. E a partir de 2019, o CPF deverá ser obrigatório para todos os dependentes de qualquer idade. Segundo a Receita, essa medida visa reduzir a incidência de declarações retidas na malha fina e acelerar a restituição de quem tem imposto a receber. O número do CPF vai acompanhar a criança depois, por toda a vida, já que o cadastro da pessoa física é único e definitivo. Para fazer o cadastro de pessoa física é simples. Os documentos necessários são o RG do dependente, caso ele não tenha, pode ser a certidão de nascimento, e o documento do pai ou tutor curador. Para retirar o CPF, nós temos duas opções. Ou os conveniados, que são o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Correios. Neles, precisa pagar uma taxa de R$ 7,00. Ou então, o pai pode se dirigir a qualquer posto da Receita Federal, gratuitamente. A taxa básica de juros pode chegar ao menor nível em 30 anos. Reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central hoje pode reduzir mais uma vez a Selic. Com a inflação mais baixa, a expectativa de instituições financeiras é que o índice caia de 7,5% para 7% ao ano. Se a previsão se confirmar, na reunião de hoje do Copom, a última de 2017, será o 10º corte seguido na taxa básica. Mesmo assim, a diferença entre a Selic e os juros cobrados pelos bancos nos empréstimos aos consumidores e empresas ainda é grande. Economistas acreditam que uma queda efetiva dos juros bancários só vai acontecer quando houver redução da inadimplência e uma melhora significativa do quadro de desemprego no país. A polícia prende o chefe do tráfico na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Responsável pelo começo da guerra na comunidade em setembro, Rogério 157 era um dos criminosos mais procurados do país. Rogério Avelino dos Santos foi encontrado em uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Federal, da Força Nacional e das Forças Armadas, em várias comunidades da zona norte da capital fluminense. Rogério 157, como era chamado, era o braço direito do também chefe do tráfico na Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, o NEM, que está no Presídio Federal de Rondônia. Após a prisão de NEM, Rogério assumiu o controle do tráfico na comunidade. Em agosto, o traficante NEM teria determinado que Rogério 157 deixasse o comando. Rogério estava impondo a cobrança de taxas para o comércio e controlando a venda de gás, água mineral e carvão, o que desagradou a NEM. Desde setembro, para tentar controlar os confrontos entre os grupos rivais, foram realizadas operações quase diárias, com reforço das forças de segurança. Nos primeiros dias, mais de 1.000 homens atuaram na favela. No final do mês, o cerco terminou com tiroteio, 9 presos e 3 traficantes mortos. Recorde de rejeição. 6 em cada 10 brasileiros reprovam o trabalho do Congresso. Segundo pesquisa do Datafolha, 60% avaliam que o trabalho dos deputados federais e dos senadores é ruim ou péssimo. Para 31%, o desempenho dos congressistas é regular e apenas 5% consideram que os parlamentares atuam de forma boa ou ótima. 3% responderam que não sabem avaliar. O levantamento foi feito com mais de 2.700 pessoas nos dias 29 e 30 de novembro, pouco mais de um mês depois que a Câmara dos Deputados rejeitou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O Datafolha faz esta mesma apuração desde 1993 e os índices de rejeição nunca tinham sido tão altos. Ainda sobre a atuação do Congresso, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o parecer favorável à PEC das diretas. Ela prevê a convocação de eleições diretas se a presidência da República ficar vaga até 6 meses antes do fim do mandato. A aprovação foi simbólica, a PEC ainda passa por uma comissão especial antes de ir a plenário. O governo segue na busca por apoio para tentar aprovar ainda este ano a reforma da Previdência. O PMDB decidiu votar em bloco o projeto.
O PMDB tem hoje a maior bancada da Câmara, com 60 deputados, e ainda espera que a executiva do partido chancele a decisão. Fechar questão no jargão político é quando a sigla ameaça punir congressistas que votarem contra uma posição pré-determinada. A expectativa do PMDB é servir de exemplo para outras siglas da base. Os parlamentares fiéis ao governo devem ter prioridade na distribuição do fundo partidário usado para a campanha eleitoral. Por enquanto, o Planalto diz ter 280 votos. Para a reforma passar, são necessários 308. É possível a aprovação na Câmara este ano, mas neste momento é impossível pelo cronograma que está pré-estabelecido já no Senado, no encerramento das atividades do Senado, é impossível a aprovação em 2 turnos no Senado. O governo corre contra o tempo para tentar aprovar a reforma da Previdência. Se ela não for votada este ano, a agência Standard & Poor's Global Ratings, que avalia a confiabilidade dos países em receber investimentos, pode rebaixar a nota do Brasil. Pela agência, o país já tem uma perspectiva negativa. Isso vai provocar um cenário pior o ano que vem do que se a gente tivesse aprovado a reforma. Alguns recursos podem vir a sair do país, certo? E aí isso pode ter um impacto sobre a taxa de câmbio, sobre a inflação e tal. Para o professor de Direito Previdenciário Wagner Balera, a reforma é indispensável, mas ele discorda que hoje a Previdência esteja em déficit. Ele fala num suposto déficit, mas não fala que ele vem tirando recursos da Seguridade Social desde 1994. Somente no ano passado esses recursos foram da ordem de 100 bilhões de reais. Caso FIFA. Um ano antes de ser preso na Suíça, José Maria Marim foi gravado pelo empresário J. Ávila numa conversa em que discutem abertamente o pagamento de subornos relacionados à Copa do Brasil e à Copa América Centenário. Essa gravação foi apresentada nesta terça-feira no julgamento que acontece nos Estados Unidos. Vamos ver. Os promotores exibiram conversas gravadas entre Ávila e José Maria Marim, nas quais discutiam o pagamento de propina para dirigentes da CBF, entre eles Marco Polo Del Nero, presidente da entidade, e Ricardo Teixeira, ex-presidente, mencionados nos diálogos. Marim, Del Nero e Teixeira negam que receberam propina. J. Ávila confessou que pagou. Ele é um dos principais delatores do caso. Marim foi preso em maio de 2015 e desde então está em prisão domiciliar em Nova York. Na transcrição divulgada, Marim quer saber quanto tem para receber de Ávila e reclama do fato de Ricardo Teixeira, então fora da presidência havia 2 anos, continuar recebendo suborno. Vou te pedir um favor, me diz exatamente quanto a gente recebeu, é só isso. Do quê? Recebeu pela Copa do Brasil? Isso, e essa Copa aqui? Essa Copa aqui mencionada é a Copa Centenário. O quê? Pode falar, pode falar. É realmente necessário dar ao Ricardo R$1 milhão? Me fala. Eu acho, presta bem atenção, que o que nós já fizemos e que nós continuamos fazendo, tá na hora de chegar pro nosso lado, verdade ou não? Claro, o dinheiro tem que ser dado a vocês, é isso. Ambas as acusações, pelo menos do ex-presidente Marim, nega veementemente tudo isso que foi divulgado. Após sofrer na Rio 2016, a Rússia está banida dos Jogos de Inverno de 2018 em Pyeongchang, que acontece na Coreia do Sul, pelo Comitê Olímpico Internacional. Vamos ver. O país foi acusado de patrocinar uma rede de fornecimento de substâncias ilícitas para atletas e de fraudes em exames antidoping. A Rússia já havia sido proibida de participar das provas de atletismo da Olimpíada de 2016 no Rio e teve seu laboratório antidoping suspenso pela Agência Mundial. Segundo o comitê, apenas atletas que comprovarem que estão limpos poderão participar dos Jogos de Inverno de 2018, mas sob a bandeira olímpica. Se ganharem uma medalha de ouro, por exemplo, não ouvirão o hino russo. Além disso, terão de submeter a uma banca de avaliação formada por 4 membros. A decisão tomada pelo COI impede que qualquer membro do Ministério do Esporte da Rússia seja credenciado para os Jogos de Inverno. O ministro Vitaly Mutko e o presidente do Comitê Olímpico Russo, Alexander Zhukov, foram excluídos do movimento olímpico e não poderão participar das Olimpíadas em nenhuma edição futura. Os russos ainda terão que pagar todos os custos das investigações e serão obrigados a contribuir com $15 milhões para o Fundo Independente de Testes Antidoping. Uma moda que virou um negócio milionário. Estamos falando dos cosméticos orgânicos. Os fabricantes internacionais estimam que o crescimento do setor pode chegar a 10% ao ano. No Brasil, esse crescimento é mais tímido, mas cada vez tem mais consumidores em busca de produtos naturais e sustentáveis. A
4 anos, Amanda viu um vídeo na internet sobre os perigos dos cosméticos e foi buscar mais informações. Diante de tudo o que encontrou sobre os riscos dos componentes químicos, ela conta que optou pelos cosméticos orgânicos. Para minha pele, principalmente, que é muito alérgica, muito sensível, essas reações pararam e percebi também que a minha pele gosta um pouco mais, assim. Então, eu passo um pouquinho de produto, já é o bastante. De acordo com esse dermatologista, os cosméticos orgânicos não possuem parabeno, um ingrediente químico artificial que pode causar reações na pele e prejuízos para a saúde a longo prazo. De uma maneira geral, produtos naturais tendem a agredir menos a pele e o meio ambiente. Ele não tem a maior parte dos conservantes e fragrâncias que causam alergias. Esta loja na zona oeste da capital era para ser um mercado orgânico só com alimentos, mas os donos enxergaram uma oportunidade de negócio e decidiram investir nos cosméticos. Daí procuraram fornecedores que tivessem a mesma filosofia de sustentabilidade que eles acreditam. De acordo com o EcoCert, que é o organismo de inspeção e certificação, esses cosméticos não podem fazer testes com animais, devem conter 95% de ingredientes naturais e destes, 20% devem ter a origem certificada. Os produtos podem ter 5% de ingredientes sintéticos dentre os permitidos. É muito mais do que você fazer uma escolha saudável para o seu corpo, mas envolve todo um impacto por trás. A produção ela é mais controlada, você valoriza mais o comércio local, os ingredientes naturais. Pode ser um pouco mais caro, mas essa pessoa que produziu o produto, ela está recebendo de forma justa aquilo que ela fez, sem aquela exploração de indústria em grande escala. A seguir, a desobediência civil em Honduras. População e até policiais se negam a cumprir toque de recolher imposto pelo governo, depois que a divulgação do resultado das eleições presidenciais foi adiada. E a faísca perto de um barril de pólvora que Donald Trump acendeu. Estados Unidos pretendem reconhecer Jerusalém como capital de Israel, o que pode ameaçar o processo de paz com a Palestina. A gente volta já. Donald Trump deve anunciar hoje à tarde a mudança da Embaixada dos Estados Unidos em Israel para a cidade de Jerusalém, o que deve congelar as já frias negociações de paz na região. O movimento é polêmico porque significa um reconhecimento de que Jerusalém é a capital israelense. Israel tomou a cidade no século passado e desde então entende que ela é a capital do Estado, mas nem a ONU, nem a maior parte da comunidade internacional entendem assim. Isso porque a Palestina também reivindica Jerusalém como a capital do ainda não reconhecido Estado palestino. Até agora, e por conta do impasse, todas as representações diplomáticas na região ficam em Tel Aviv. O governo norte-americano informou que as lideranças israelense e palestina já foram avisadas da mudança, que deve acontecer em até 4 anos. O comentário israelense veio do ministro da Educação, que convocou outros países a seguirem a decisão de Washington. Em nota, o lado palestino disse que alertou Trump para as consequências perigosas da decisão sobre o processo de paz, a segurança e a estabilidade da região e do mundo. Em seguida, o líder da Palestina, Mahmoud Abbas, fez um apelo para que líderes políticos e o Papa Francisco tentassem persuadir o presidente dos Estados Unidos. O líder da Igreja Católica se disse preocupado com o anúncio e pediu para que o atual estado das coisas em Jerusalém seja respeitado. O pontífice lembrou que se trata de uma cidade única para judeus, cristãos e muçulmanos, com uma grande vocação para a paz. Honduras vive uma incerteza devido ao resultado das eleições para presidente. A oposição denunciou que o processo foi fraudulento. O governo determinou estado de sítio, mas a população desafiou as autoridades e foi protestar. O estado de sítio foi decretado na última sexta-feira, junto com o toque de recolher noturno. Lojas foram queimadas e saqueadas e 3 pessoas morreram em conflitos. Além da crescente adesão popular aos protestos, policiais abandonaram os postos para se unir aos que reivindicavam a recontagem de votos. A eleição em Honduras aconteceu há 9 dias, mas o Tribunal Superior Eleitoral do país não declarou o vencedor. O atual presidente, Juan Orlando Hernández, aparece com cerca de 43% dos votos, com quase todas as urnas apuradas. O candidato da oposição, Salvador Nasrallah, está em segundo, com pouco mais de 41% dos votos. Nasrallah acusa fraude eleitoral e pede a recontagem dos votos.
Durante a apuração, enquanto ele liderava, os computadores da Justiça Eleitoral sofreram uma pane que durou 5 horas. Quando foram religados, Juan Orlando Hernández aparecia na frente. O processo já era polêmico antes mesmo da votação. A Constituição de Honduras proíbe a reeleição, mas Hernández pode concorrer com o aval da Sala Constitucional da Suprema Corte de Justiça. A oposição acusa o presidente de controlar o judiciário do país. Em 2009, Honduras passou por um golpe militar que resultou na deposição do então presidente Manuel Zelaya. A primeira fase da obra de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi concluída hoje. O museu está fechado há 2 anos depois de um incêndio que destruiu grande parte do prédio histórico da Estação da Luz. A reinauguração deve acontecer em 2019. O tradicional relógio da estação já está funcionando. A fachada de 1867 foi totalmente restaurada. A conclusão da primeira etapa da reforma trouxe vários convidados ao prédio histórico da Estação da Luz. A reforma foi feita por uma parceria entre o governo do estado e empresas privadas e tem um orçamento de 65 milhões de reais. Nessa primeira etapa foram concluídas as obras da fachada e também das janelas do prédio, que receberam a madeira peroba do campo, que havia sido queimada no incêndio, e foram recuperadas. A próxima etapa é a reestruturação da cobertura e também dos pátios. A cobertura de zinco, ela já está no Porto de Santos, 27 toneladas de zinco vindo do Peru. A madeira Cumaru, da Amazônia de Santarém, também toda certificada, e nós teremos até o final do ano que vem toda a parte do prédio pronto e entregue. A parte de museografia, ela será em seguida. Antes de completar 10 anos, o museu foi totalmente destruído por um incêndio que também matou um funcionário que tentou apagar o fogo. O Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado em 2006, depois de 4 anos da restauração da Estação da Luz. Foi o primeiro do mundo totalmente dedicado a um idioma. Por ter como tema um patrimônio imaterial, o museu fez uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e apresentar seu acervo. Eu, quando era secretário da Cultura, idealizei esse museu exatamente dentro dessa perspectiva de criar dentro desse patrimônio, que é um ícone de São Paulo, uma atividade que era uma atividade extremamente interessante, que é a valoração da língua portuguesa, de ajudar as nossas crianças a se aprimorarem no português, e isso foi um projeto que foi extremamente bem sucedido. 12h25, hora dos gols da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver. Em noite inspirada, o Manchester United venceu o CSKA, os russos que abriram o placar com o Dzagoev. Mas Lukaku e Rashford viraram a partida em 2 minutos. Com o resultado, os Red Devils avançaram às oitavas de final. O Basel da Suíça também venceu seu confronto diante do Benfica e ficou com a segunda vaga. A Juventus venceu o Olympiacos da Grécia por 2-0 e conseguiu a classificação para a próxima fase da Champions. Quadrado anotou o primeiro gol em assistência do brasileiro Alexandro. O italiano Bernardeschi fechou o placar. Chelsea e Atlético de Madrid empataram por 1-1 em resultado ruim para suas ambições. Os ingleses acabaram em segundo e vão começar as oitavas jogando em casa. Os colchoneiros torciam por um tropeço da Roma contra o Qarabag, fato que não aconteceu e assim estão fora do mata-mata. O Barcelona venceu o Sporting no Camp Nou, gols de Mathieu contra e Paco Alcácer. Bayern de Munique e PSG, os bávaros derrotaram os franceses por 3-1. Tolisso fez 2 e Lewandowski completou a vitória. Mbappé descontou para os franceses em atuação apagada de Neymar, que perdeu a chance de se tornar o único jogador da história a marcar em todos os jogos da fase de grupos da Liga. Rapidinho, última informação. Rapidinho, Paulo Guerreiro, atacante do Flamengo da seleção peruana, tem mais 20 dias de suspensão, estava terminando agora aquela suspensão provisória e depois deve voltar já ao futebol. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o papel dos pais na prevenção ao uso de drogas pelos filhos. Ótima quarta-feira, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.